Galera, eu sou Adriano Ramos, pré-discípulo aqui da comunidade Canção Nova em Lavrinhas. Oi, gente, eu sou Laís Goulart, também pré-discípula da comunidade. Nós estamos aqui há 3 meses na frente de missão de Lavrinhas, onde é a casa de formação inicial da comunidade, onde após nós passarmos por um tempo de discernimento, nós deixamos tudo e viemos para cá para viver esse período de aprofundamento no carisma Canção Nova. Aqui é a casa de formação inicial, onde nós fazemos a nossa experiência de afunilar os nossos laços com o chamado que Deus nos fez, para que a partir disso a gente possa ir vendo aquilo que ressoa sobre nós do carisma Canção Nova. E trazendo aqui no concreto, dizendo a partir da inspiração que o Senhor nos deu, nós estamos aqui hoje lançando esse projeto, ao qual eu convido você a fazer parte conosco. E Laís, conta para o povo como vai ser. Hoje é um dia muito importante para nós, porque é o lançamento do nosso podcast da Turma do Pré-Discipulado 2023 em Alto Mar! E aí, vamos embarcar nessa juntos? E nós não estamos aqui sozinhos, não é mesmo, Laís? Isso mesmo, com a graça de Deus, nós estamos aqui com toda a nossa turma do pré-discipulado. Mostra aí a galera. Dá um giro aí, câmera, para mostrar a galera. Dá um tchau aí. Participação especial aqui dos nossos irmãos, também pré-discípulos. E nós estamos aqui neste cenário todo especial aí, preparado para você, a qual nós estamos recebendo os nossos irmãos, e nós queremos partilhar com você a nossa vida, a nossa missão, como que nós vivemos aqui o pré-discipulado, e aquilo que Deus vai fazendo a partir disso nas nossas vidas. Sim, isso mesmo. Hoje nós estamos para partilhar de fato as experiências que nós já podemos ter nesses 3 meses. É pouco tempo, mas é um tempo intenso que nós vivemos aqui, então, com a graça de Deus, nós já podemos testemunhar do quanto o Senhor já fez na nossa vida. Sim, exatamente. O Senhor vem trabalhando muito nas nossas vidas, e esse podcast é sinal disso. É parte daquilo que diz do nosso carisma, que é comunicar a vida que nós vivemos. Comunicar aquilo que o Senhor fez, aquilo que Ele restaurou, a vida nova, né, que Ele nos trouxe. E a partir disso, nós queremos fazer este convite a você, a darmos este mergulho em alto mar. E juntos podemos descobrir os tesouros que há aí dentro de você e os tesouros que o Senhor vai se revelando em nossas vidas. E nós queremos partilhar com você a partir deste podcast. Sim, e antes de mais nada, é importante a gente partilhar como a gente chegou até aqui, né? Porque a gente não caiu aqui de paraquedas. Então, a gente precisa também trazer esse entendimento do que nos atraiu no Carisma Canção Nova, como foi esse processo para nós chegarmos até aqui. O Senhor, Ele nos convida a darmos sempre esse passo em direção à voz dEle. E a voz dEle sempre vai nos direcionando. E foi assim que nós chegamos até aqui. Ouvimos um chamado, ouvimos a voz do Senhor que nos conduziu, foi nos atraindo, nós fomos percebendo em nossas vidas esse chamado, esse ressoar. E hoje nós estamos aqui dando esse passo mais firme, mais direto assim na nossa vocação. E juntos podemos ir percebendo os sinais concretos daquilo que Deus faz. E aqui eu quero começar já fazendo uma pergunta para a nossa irmã Débora. Você pode partilhar conosco, Débora, como que foi a experiência sua do seu caminho vocacional? Como que foi você se sentir chamada por Deus? Como que você trilhou esse processo? Conta aí para a galera como que é esse processo até chegar aqui no pré-discipulado. Certo. Bom, eu fiz 4 anos de caminho vocacional, são no mínimo 2 anos, mas eu precisei continuar os meus estudos, então foram 4 anos caminhando. O meu chamado foi através dos Jovens Sarados. Eu participei, comecei a sentir que aquilo no meu coração ressoava realmente, que eu me sentia chamada a dar a minha vida por aquilo ali. E eu fui descobrindo no caminho vocacional que era realmente isso, e graças a Deus cheguei até aqui no pré-discipulado. Que legal, Débora. Thales, conta aí para nós, a partir da sua vida, da sua experiência, até mesmo antes de ter esse contato com Deus, como que foi a experiência do seu chamado, como que foi os primeiros passos aí que você deu em direção ao chamado que Deus te fez a partir da sua experiência pessoal com Ele, e como que foi esse caminho que você trilhou até chegar aqui no pré-discipulado? Então, no ano de 2018, eu meio que fui parar em Cachoeira Paulista.
como se fosse de paraquedas mesmo. Não estava nada programado e, em cima da hora, eu recebi um convite de ir para o PHN. Chegando lá, eu fui completamente surpreendido. Ao ver toda a atmosfera e a juventude que estava presente em multidão, aquilo me inquietou e mexeu muito comigo, ao ponto de eu conseguir ouvir de Deus que era possível ser feliz estando com Ele, caminhando com Ele. E eu fui me lançando. E a partir daí eu tive um encontro pessoal e o batismo no Espírito Santo. Nesse mesmo dia eu fiquei também muito inquieto a respeito da missão, do que era a missionariedade da Canção Nova. Com isso eu olhava com muita atenção para cada missionário e fui embora com essa inquietação do vocacional. Foi passando o tempo, voltei novamente no Carnaval no ano de 2019. E novamente o Senhor me provocou a buscar conhecer mais do que é os passos a dar para chegar, iniciar o vocacional. Com isso, tinha uma missionária do segundo elo que viajou comigo. Ela também foi falando muito do que era o fundador, Padre Jonas, tudo que envolvia a Canção Nova, sua missão. E cada vez mais foi mexendo comigo até eu descobrir do e-mail que tinha que mandar. Com isso, eu cheguei em casa, vi que Deus ainda me mexia ainda mais comigo a ter essa iniciativa. Mandei o e-mail. Ao mandar o e-mail, eu recebi o retorno de que não era ainda o momento. Mas, em 2020, eu voltei novamente para o Carnaval e, novamente, o Senhor me inquietando, eu fui, vi o e-mail novamente e aí comecei a dar os passos com os questionários até chegar à entrevista e iniciar o caminho vocacional. Que bonito, Thales. Você pode ver que, assim como o Thales disse, a Débora também partilhou, Deus nos olha de maneira única. E como o Thales falou, é muito importante destacar isso. Como ele disse, ele estava no meio de uma multidão. E percebe que o Senhor olhou para a reta intenção que havia no coração dele de se encontrar com a vontade do Senhor. E é a vontade do Senhor que alegra a nossa vida. Por isso eu quero, assim como o Thales falou, fazer essa provocação a você. Você aí de casa, consegue se sentir olhado por Deus no meio de uma multidão? Você consegue se sentir especial? Você consegue se sentir amado por Deus? Você tem essa consciência? Fica aí essa provocação para você. É bonito a gente perceber porque, de fato, é o Senhor que vai nos atraindo. Ele vai nos conquistando e se a gente tem essa sensibilidade, essa docilidade, a gente consegue corresponder ao que Ele tem para nós. E acredito que foi assim com cada um de nós que aqui estamos. Então, eu já quero perguntar para você, Juliana, como que tem sido a sua experiência diante de tudo que você precisou deixar para estar aqui? Porque existem as nossas ofertas. Nós deixamos casa, trabalho, a nossa família, a vida que nós tínhamos antes para estar aqui. Então, como tem sido isso para você, esta oferta? Qual foi o maior desafio que você enfrentou até aqui? Então, desde que Deus me convidava a deixar tudo, a dar tudo por Ele, brotava em meu coração o desejo mesmo de uma entrega total, né? E chegar aqui e tocar naquilo que foi o pedido de Deus para mim, custa bastante, né? Custa deixar, custa o sofrimento desse deixar, mas a gente toca no cêntuplo, né, das promessas de Deus, né? Que Ele diz que aquele que deixar tudo, casa, mãe, irmãos, família, Ele dá o cêntuplo, né? E aqui eu posso tocar com os irmãos, com a nova família que Deus me dá. É um desafio, né? Cada novo dia é um desafio das realidades que a gente precisa viver, daquilo que Deus nos pede, né, a partir dos nossos irmãos, mas é uma graça muito grande ter irmãos, tocar no cêntuplo, tocar nas promessas de Deus. Então, apesar do deixar, da dor, do sofrer, né, diante daquilo que eu tinha, que foi Deus mesmo que me deu, mesmo antes de vir para a comunidade, hoje eu posso tocar nas promessas de Deus aqui com os irmãos. Que alegria poder ver que, de fato, não é um deixar simplesmente por deixar. Existe um motivo maior que nos trouxe até aqui. E por isso eu estendo a mesma pergunta a você, Camila. Como que tem sido para você este tempo, diante das suas realidades, que talvez seja um pouco diferente da Juliana? Claro que o deixar você também deixou muita coisa, mas às vezes ressoa diferente em nós. Como tem sido isso para você, a sua oferta? Sempre vai ser difícil, né? A gente
deixar para trás no sentido de se ausentar, né, fisicamente, daquilo que nós vivemos nas nossas cidades, né? Cada um aqui é de um lugar do Brasil. Temos até uma irmã que é do Paraguai e sempre vai ser difícil, né? Eu tinha meu trabalho, né? Tinha minha família, tudo isso muito caro para mim, né? Meus amigos também. E o mais difícil de deixar também são aqueles planos, né? Quando a gente está lá fora, a gente tem aquela falsa impressão, aquele falso pensamento, assim, de que a gente vai viver aquilo que a gente está sonhando, né? Então, abrir mão disso, né? E adequar os nossos sonhos aos sonhos de Deus, muitas vezes é difícil, né? Ter essa conformidade com a vontade de Deus. Mas, como a Ju disse, aqui a gente toca no cêntuplo, né? Que Deus nos promete. Então, eu vivo dessa maneira, né? O deixar me proporcionou viver uma confiança maior naquilo que Deus tem para mim. Então, a partir do momento que eu abro mão daquilo que é meu, das minhas seguranças, e coloco elas em Deus, eu consigo ter essa confiança maior naquilo que o Senhor quer para mim. Então, o deixar me proporcionou isso, uma confiança maior na vontade do Senhor e um desejo ainda mais profundo de conformar o meu coração ao dele. Muito interessante isso que você trouxe para nós, né? O bonito de nós vivermos essa partilha aqui é porque cada um vai trazendo uma coisa de uma forma diferente. E essa confiança que a Camila trouxe não é algo específico só para nós, que deixamos tudo, que estamos aqui, deixamos a nossa casa, a nossa família. Não. Mas você também é chamado a viver essa confiança, essa total entrega a Deus aí na sua casa, na sua realidade, onde você vive. Porque o Senhor é aquele que nos conduz, Ele está à nossa frente. Então, fica aí também esse convite, né? Para que você possa cada vez mais se abandonar na vontade de Deus, no que Ele tem para você, aí na sua realidade mesmo. E como você já pôde perceber, aqui nós vivemos muitas coisas intensas. E a você que está chegando agora, este é o nosso podcast em Alto Mar, aqui do pré-discipulado da Canção Nova em Lavrinhas. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. E você pode até mesmo puxar aí na barrinha para você ver aquilo que já foi trazido. E você pode perceber aí, como nós já fomos partilhando, como vocês já escutaram aqui os nossos irmãos dizendo, aqui nós vivemos muitas coisas intensas. Às vezes a gente tem até o costume de dizer entre nós que uma semana parece 2 meses, 3 meses, de tanta coisa que acontece. Às vezes no mesmo dia você vive uma semana de tanta coisa, tanta coisa que acontece, você fica doido. Mas Deus sempre vai dando essa graça de nos alegrarmos de estar na vontade dEle. Por isso eu quero perguntar para você, Tainara, algo de inusitado que você viveu aqui, algo que você não imaginava, mas chegou aqui, Deus trouxe para a sua vida, assim, você falou, caraca, isso é inusitado. Bom, a pergunta já é inusitada, né? E eu também sou muito inusitada, então, assim, foi bem propícia. Só que, assim, muitas coisas a gente vive aqui de muito engraçado, de muito inusitado, né? A vida fraterna nos proporciona isso. Só que uma das coisas assim que mais me chama a atenção na nossa vida são as paródias, que tudo a gente faz uma paródia, né? Sim. Vamos cantar um pouco do Rastelo? Vamos! Ótima ideia! Sou pré-discípulo, Rastelo eu vou pegar. Se eu não lugar aí, vou dizer, vai me achar. E para casa eu vou voltar. Isso é só um pouquinho, né? Só uma palhinha para você sentir aquilo que a gente vive aqui. Quando os trabalhos estão muito pesados, a gente começa a criar coisas novas, né? Para que tudo fique com mais leveza. E diz de nossa turma, né, Tainara? Essa alegria, essa espontaneidade, transformar ao ritmo da vida, né? A nossa oração, a nossa alegria, nos alegrarmos e contagiar uns aos outros, não é mesmo? Sim, uma outra coisa que me chama a atenção também é as meninas, né? Semana passada a gente dormiu lá no dormitório maior, todas juntas, e aí a gente estava vendo os pijamas, né? Bem legais, assim. E meu pijama é muito infantil, assim, né? Ganhei da minha mãe, então, para ela eu serei sempre o bebezinho, né? Bebezinho. E aí meu pijama é rosinha de balão. E aí me amarraram na cama, dizendo que eu ia voar. Então, assim, os sotaques, né, que eu curto muito, a questão dos sotaques, que a gente brinca muito com o nosso sotaque. Que é isso? Bom dia, né? Bom dia, Thales.
por favor. Então, assim, é muito, muito engraçado mesmo, né? Viver, assim, de uma forma bem leve. É muito bom. Nossa turma tem esse dom da alegria mesmo aqui. Sim, é isso mesmo. E como você pode ver, a alegria está aqui em nós, diz de nós. E esses fatos inusitados que o Senhor nos traz, é sempre nós nos encontrarmos diante dessas situações com essa alegria, de podermos transformar isso, como eu disse, em oração. E juntos podemos nos contagiar com essa alegria, porque como você pôde já perceber, nós vivemos em comunidade, vivemos em uma comunidade onde dos nossos pilares é a vida fraterna, é a sadia convivência, essa vivência entre homens e mulheres, e é muito bonito viver essa diversidade. Mas eu quero dizer para você também, Amanda, respondendo, partindo disso que a Tainara disse, conta pra gente algo inusitado que você viveu aqui também. Nossa, boa pergunta. Algo inusitado. Nossa, me pegou de surpresa. Aqui é tudo assim, não improvisa na surpresa, já é inusitado para você pelo jeito. Sim, com certeza. Algo não inusitado no sentido de engraçado, mas acho que as visitas de Deus, assim, de forma muito concreta, foi algo que me surpreendeu, né? Ver como Deus fala nos fatos com a gente aqui. E uma coisa que a Laís falou em algum momento, né, que Deus vai nos conquistando, eu sempre falei que eu caí aqui de paraquedas, né, de certo modo, porque eu entrei no vocacional sem a menor intenção de estar aqui no pré-discipulado. Eu queria só usufruir daquilo que eu sabia que o caminho vocacional ia me proporcionar em relação à cura interior. E aí eu cheguei aqui falando assim que Jesus devia olhar para mim lá do céu e dar risada da minha cara, né? Olha onde ela foi parar. E aos poucos eu fui percebendo que, na verdade, Deus não me enganou em nenhum momento, mas que Ele foi me conquistando. A Laís usou esse termo que, para mim, me chamou a atenção, né? E aqui eu fui percebendo essa conquista de Deus, né, que Ele foi me conquistando dia após dia, nas pequenas coisas, e que Ele continua fazendo isso comigo aqui na casa, me conquistando, me fazendo sentir parte desse corpo que é a nossa turma, mas num todo, o Corpo Canção Nova. Isso é algo inusitado que eu não esperava viver, que eu não imaginava que seria dessa forma. Você, certamente, aí de casa, um dia chegou alguém na sua casa para te visitar e você não estava esperando. É justamente isso que a Amanda disse. Às vezes Deus vem e Ele não avisa. Ele simplesmente chega e quer que o nosso coração esteja ali pronto, esteja aberto para recebê-lo, que são essas visitas de Deus para nós aqui, a qual nós chamamos de tempos fortes. E você aí de casa, através dos fatos da sua vida, você consegue perceber a manifestação de Deus? Você consegue perceber que Deus se comunica com você ali no que diz do ordinário da sua vida, naquilo que é o dia a dia? Deus se comunica com você e eu tenho certeza disso, que Ele tem falado muito ao seu coração, à sua vida, através dos fatos. Perceba isso e você colherá os sinais de Deus para a sua vida. Agora, para a gente conseguir viver isso, aqui mesmo na casa, né, Adriano, nós precisamos de fato viver um dos pilares da vocação Canção Nova, que é a prevalência de Deus. Exatamente. Se Deus não estiver no centro, se Ele não for a fonte, Ele pode falar, e a gente não vai escutar. A gente vai estar aqui vivendo a nossa maneira, né? Mas nós somos de fato chamados a viver a prevalência de Deus, deixar Ele em primeiro lugar. Então eu já pergunto para você, Cid, como tem sido, você tem conseguido viver de fato essa prevalência de Deus? Você tem conseguido, aqui a gente fala muito, né, que nós somos formados na oficina da vida. Você tem conseguido perceber esses movimentos de Deus nas coisas simples ao longo do que você tem vivido aqui na casa? Sim, com certeza. Né? Vou, já aproveitando, falando da prevalência. Então, de fato, eu tenho conseguido tocar nisso de forma muito sensível, né? Naquilo que é o mover de Deus nos fatos, nos trabalhos. Às vezes, um simples trabalho manual que eu estou fazendo ali no meu horário de trabalho, eu percebo Deus se comunicar comigo, me curando, ou falando de algo que são as minhas feridas em relação à família ou outras questões, e em tudo. Né? Até mesmo nos fatos, né, da vida, naquilo que são as nossas celebrações. Então Deus, Ele nos cura em tudo e Ele está em tudo aqui.
basta que a gente tenha esse olhar. Às vezes, num simples trabalho, ou num simples momento de partilha, de vivência fraterna, até mesmo numa atitude inusitada do irmão, como a Tainara disse, Deus ele fala, a prevalência dele se mostra ali e nos faz ter essa atmosfera de que tudo é para Ele, né? Tudo que fazemos é para Ele, tudo que vivemos gira em torno dele e por Ele e para Ele. Então, assim, consigo de fato tocar nisso, né? Então, viver da prevalência, ter essa prevalência é isso. Ter essa capacidade de enxergá-lo em tudo aqui dentro da casa. Cid, aproveita e fala pra gente um pouquinho dos trabalhos que nós realizamos aqui na casa. O trabalho dos homens, o trabalho das mulheres. Você pode partilhar conosco um pouco? Sim, sim. A questão de nós homens, né, diz aquilo que é forjar o masculino, né? O que é próprio do homem? O sacrifício, o preparar, o abrir caminho, fazer as coisas. Então a gente trabalha mais naquilo que é a parte externa da casa, né, rastelando, limpando, né, os lugares, planejando essas coisas, cuidando da horta e tantos outros serviços do que diz da parte externa, do serviço mais pesado, que é próprio do homem fazer, né? E com relação às meninas, elas cuidam daquilo que é a casa, né? Cuidando, limpando, deixando tudo bem bonito, bem organizado, que é próprio, tendo essa delicadeza, esse cuidado que é próprio do ser feminino, né? Que é o próprio das mulheres de fazer. Então, elas ficam com aquilo que é o serviço da casa, os serviços que são mais, assim, em certa forma, um pouco mais leves naquilo que diz do peso, que diz daquilo da sobrecarga. E nós, homens, viemos trazendo essa parte, né? Do forjado, do sacrifício, do carregar o mais pesado, fazer a parte externa. E assim a gente vai, de comum acordo, realizando tudo aqui dentro de casa. E na oficina da vida, nós temos 2 agentes aí atuantes que nos formam. E esses agentes são o Espírito Santo e a Virgem Maria. Juntos eles vão fazendo este processo de, através daquilo que diz dos fatos do dia a dia, eles vão trazendo essas formações a nós. E juntos eles vão trabalhando no nosso interior todas essas formações a qual nós precisamos nos submeter, justo para que haja em nós essa transparência, esse resplandecer do rosto de Cristo, para que a nossa vida comunique Ele. E aqui, Camila Amorim, eu quero dizer para você que o Espírito Santo e a Virgem Maria com certeza têm formado muito você, né? Então eu quero que você partilhe com a galera de casa como que tem sido essa experiência para você de se deixar ser formada à luz do carisma através do Espírito Santo e da Virgem Maria. Olha, tem para mim sido uma graça, né? Uma experiência de intimidade mesmo, né? Com a Virgem Maria, com o Espírito Santo, porque muitas vezes nós chegamos aqui em casa muito fechados, né? Para que eles possam atuar em nós, né? Então, todos os dias, né? A Nossa Senhora me dá a docilidade, né? A abertura de coração para que eu possa vivenciar bem esse tempo. Então, essa abertura de coração se dá mesmo pela mãe, com a intimidade que eu tenho com ela e com a intimidade tendo dela, né, eu posso me abrir para o Espírito Santo. Né? Então, eu acredito no coração que eu possa estar aberta a tudo que Ele tem para mim, né, na vivência aqui do pré-discipulado. De fato, quando nós abrimos o nosso coração, nós abrimos as portas da nossa vida para que o Senhor possa realizar a obra completa dele em nós. E você aí de casa, como tem sido para você essa abertura de se permitir ser introduzido nas realidades da vida e ali você perceber a manifestação de Deus trabalhando ali no seu interior? Eu quero provocar você a criar de fato essa percepção de que Deus se comunica com você nos fatos e que a partir daquilo que diz da sua vida, da sua rotina de trabalho, da sua rotina, você que cuida da sua casa, você que tem as suas atividades extras, a perceber aquilo que são os sinais que Deus tem dito a você. E aqui na nossa casa, como eu disse, nós vivemos entre homens e mulheres. E como vivemos assim nessa sadia convivência, nós partilhamos de culturas diferentes, nós partilhamos de opiniões diferentes, de manias diferentes. E, Heitor, quero saber de você, como que é para você essa diversidade aqui, essa sadia convivência entre homens e mulheres, essa diversidade de opiniões? Conta pra gente, Heitor, como que é para você? Posso dizer que é algo desafiador, né? Porque quando nós deixamos tudo para vir morar em comunidade, a gente não pensa que é algo tão difícil, digamos assim. Porque a vida comunitária, ela é uma forja. O Padre Jonas diz que nós vivemos no verdadeiro esmeril, né? Um aqui vai formando o outro e vai ajudando para que aquilo que não é bom
saia, né, e venha para fora aquilo que Deus nos criou para ser. Então, vivendo essa vida comunitária, eu aprendo que os meus costumes que eu trago da minha terra, que eu trago da minha criação, eles não são verdades absolutas, né? E que eu preciso, por mais que doa e ranja em mim, eu preciso acolher aquilo que também o outro traz consigo, né? Aquilo que é valioso para ele. Então, é um desafio, mas é um grande bem da vida comunitária. E como bons irmãos, sempre há alguns desentendimentos. E como que Sempre. nós fazemos para lidar com isso e conviver aqui na casa, mesmo em meio a esses desentendimentos? Um dos nossos princípios diz sobre a partilha e a transparência, né? Que não é lavar roupa suja, mas é eu conseguir me dizer para outro, né? Aquilo que não me agrada, que muitas vezes é difícil, porque cada um tem um jeito, tem um costume. Eu não posso falar com você do mesmo jeito que eu falaria com a Camila, digamos assim, né? Cada um tem um temperamento, uma forma diferente. Então, mas é algo que nós somos convidados a viver aqui dentro da comunidade, né? E não falar enquanto está de cabeça quente, né? Porque às vezes a gente acaba falando aquilo que não é agradável e não convém. Mas é algo também que nos forma, porque isso vai tirando o respeito humano, vai fazendo com que eu aprenda a me dizer, né? Eu sei me dizer até demais. Porém, existem outros irmãos que não conseguem se dizer tanto. Então, isso ensina para que o irmão também possa se dizer, até porque nós somos irmãos, né? E numa família todo mundo briga, mas também todo mundo se reconcilia. E como o Padre Jonas nos disse, nós precisamos deixar tudo para virmos para cá despojados daquilo que o mundo trazia a nós, daquilo que ele nos proporcionava, para aqui vivemos essa experiência inteira com Deus de se deixar. Porque muitas vezes lá fora nós somos definidos, rotulados por aquilo que nós fazemos. E aqui na Canção Nova nós valorizamos aquilo que é a pessoa, aquilo que é a essência, aquilo que é o ser. E cada um tem a sua maneira única, assim como o Heitor disse. É importante, muito bonito ver que cada um possui a sua característica pessoal. E que lindo ver que não somos todos iguais, mas nós temos dentro de nós o mesmo anseio de busca pelo mesmo propósito, que é a santidade, à luz do carisma Canção Nova. Como o Padre Jonas nos diz, né, nos ensinou, vocação é um desafio de amor. E, de fato, a gente pode testemunhar que é um grande desafio, mas também é uma alegria para nós, né? Como nós crescemos neste pouco tempo aqui, um com o outro, como nos ensina a vida fraterna. E lembrando para você que está aí de casa nos acompanhando, talvez caiu de paraquedas no nosso canal no YouTube, hoje nós estamos aqui com a turma do Pré-Discipulado 2023, com a estreia do nosso podcast em alto mar. Nós estamos muito felizes, é com certeza um novo tempo que se inicia na nossa vida, e nós cremos também como algo que o Cid trouxe para nós, que nós também aprendemos com o nosso pai fundador, de que nada é coincidência, tudo é providência. Então, nós estarmos aqui hoje, iniciando esse podcast, é também uma providência para nós, do que ele tem para a nossa missão. E já aproveitando, falando deste tema, Dani, eu queria perguntar para você, como que é viver da providência, dessa total dependência de Deus? Como a Camila falou, a gente dá um salto nessa confiança, né? E Deus, ele não nos decepciona no sentido de que ele sempre nos dá aquilo que é necessário. Ele cuida nos detalhes, né? Eu estou trazendo uma partilha aqui. Quando eu vim para Lavrinhas, a primeira escala que eu caí foi na Igreja Auxiliadora. E eu estava lá fazendo a limpeza e eu estava muito feliz porque estar limpando, eu falava, né, se eu fosse para a Canção Nova, eu queria até mesmo para limpar. E estar limpando a igreja foi uma providência muito grande, porque uma vez, quando eu estava fazendo discernimento vocacional, eu já tinha falado para Deus do desejo que eu tinha de escutar música enquanto eu fazia a limpeza da minha casa, e que numa vida religiosa talvez eu não teria essa possibilidade. Então, estar aqui numa escala simples, na primeira semana, foi assim uma providência de Deus para dizer, aquilo que eu já te falava lá já era uma intuição para a tua vocação, e agora eu estou aqui realizando. Então, a providência de Deus nas mínimas coisas, os detalhes, sabe? Mas Deus, ele cuida, e ele é muito generoso, ele é muito
amável mesmo, porque ele sabe daquilo que é caro para o nosso coração. Ele precisava fazer isso? Não. Mas ele fez porque ele nos ama. E assim ele vai cuidando e vai providenciando cada coisa que a gente precisa. É muito bonito ver isso, né? Porque isso nos mostra que a providência, ela vai muito além do material. Ela vai também, ela é de fato em tudo que a gente precisa, né? Se a gente sabe reconhecer a presença de Deus, a gente entende que tudo que nos acontece passa pela permissão de Deus. E que isso possa ficar também para a sua vida, que você possa levar isso para a sua vida. Que, independente do que você esteja passando, se você está passando por uma situação difícil, seja lá o que for, creia que Deus está ali, que existe a permissão de Deus que cuida de todas as coisas. Mas agora, infelizmente, nós já estamos aqui para finalizar o nosso podcast. Mas é importante nós trazermos agora, né, simplesmente o porquê desse podcast. Porque já existem muitos, não é mesmo, Adriano? Mas por que surgiu a inspiração de nós fazermos isso? Qual é o objetivo principal? Nós temos um motivo. Se nós estamos aqui, é porque nós cremos que existe uma missão específica para nós e o Senhor quer algo além de nós, certo? Este período aqui que nós vivemos no pré-discipulado, como eu disse, nós deixamos tudo e viemos para cá totalmente despojado de tudo aquilo que nós construímos lá fora, para que, despojados diante de Deus, Ele possa trabalhar, formar o nosso interior, nos formar como eu, homem, Laís, mulher, e esses homens e mulheres novos para o mundo novo. Então, aqui, o processo que nós vivemos é de retirar todos os excessos que estavam sobre nós, os escombros, que faziam com que não resplandecêssemos a face de Deus. E aqui esse processo é justamente que transpareça em nós a face, o rosto de Cristo, e nós somos preparados para um povo. E você é esse povo. Por isso nós queremos que você nos acompanhe, você deixe aí o seu like, você compartilhe aí com mais pessoas o nosso podcast em alto mar, e juntos essa experiência que nós vamos viver neste podcast é de fato se lançar nessa imensidão, nesse mar aberto, e deixar que Deus vá falando, vá trazendo também essa ressonância a você das nossas experiências de vida aqui. E o podcast em alto mar diferencial, aqui nós trazemos a nossa evangelização e a nossa comunicação de vida para você. O principal objetivo deste podcast é partilhar a nossa vida. Aqui você vai ver aquilo que diz do que nós vivemos aqui, daquilo que é a nossa vida, a nossa experiência com Deus, e ver que até mesmo em meio aos perrengues, às dificuldades que nós passamos aqui, nós nos alegramos porque estamos na vontade de Deus. E que você também se sinta provocado a descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Laís, esse foi o podcast Em Alto Mar! Agradece ele. Eu quero agradecer ao Adriano, que esteve aqui comigo, e a cada um dos meus irmãos, pré-discípulos, por toda essa partilha, pela vida mesmo que nos foi trazida aqui, como isso enriquece a gente. E agradecer a você que nos acompanhou, como o Adriano bem disse. Fique ligadinho no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, Canção Nova Lavrinhas, porque com certeza vem muito mais novidades por aí. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com mais pessoas e aguardamos você. Vamos embarcar nessa em alto mar!